Tá? Então coloque o nome de vocês ali, por favor. Começou a gravar. Coloque o nome de vocês no chat ali para mim, por favor, tá bom? Deixa eu pegar aqui a apresentação e vamos lá. Ah, entrou mais uma galerinha aí, então. Estão vendo meu slide já, pessoal? Sim, professor. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo certo, Laísa? Tudo. Então, olha só. O que é mais importante agora da gente começar a discutir, enfim, é mais uma apresentação em si, tá, pessoal? Não tem nada muito específico hoje. A gente vai conversar um pouco sobre o que é educação física, a minha visão de educação física e um pouco essas coisas. Primeiro eu vou me apresentar, né? Obviamente. A gente fiz um vídeo curto para vocês, mas não foi uma coisa mais formal, enfim. Hoje eu vou me apresentar direitinho para vocês, tá bem? Então, vou passar o slide. Então, eu sou o Rodrigo Viltin Ferreira, eu tenho 30 anos, tá? Sou um careca barbudo, tatuado, bem maluco. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver que a minha maneira de conversar com vocês vai ser uma maneira um pouco mais descontraída, apesar de ser uma disciplina formal, né? Eu dei muita aula em ensino básico e também ensino superior, antes de ser professor de vocês. Então eu tento fazer minhas aulas num sentido um pouco mais descontraído, ok? As aulas são gravadas, né? Mas mesmo assim, de vez em quando vai sair uns palavrão, vai sair umas coisas assim, para que vocês tenham mais. Prendam mais a atenção de vocês nas aulas, tá? Se eu fosse me descrever, eu diria que eu sou um quase crossfiteiro, um quase nadador, um quase escalador e um quase baterista. Na minha vida, assim, é muito doido, porque eu nunca fui excelente em nada do que eu fiz na minha vida, assim. Eu sempre fui aquele cara nota 7, 8 em tudo que fez, assim. Então, eu sou um cara meio que me dou bem em várias coisas, mas não sou o suprassumo de nada, assim. É uma coisa meio curiosa comigo. Eu sou pai da Rapadura, que é a minha cadelinha, do Joaquim, que é meu filho, e também tem a Helena. A Helena é minha enteada, e em breve a gente deve se mudar aí para São Borja, né? Gosto muito de cerveja, então sempre que vocês puderem fazer alguns eventos aí junto com o curso de eventos, vocês, por favor, coloquem cerveja que o prof gosta bastante, tá bem? E logo, logo aí eu viro um São Borgense ou um São Borgino, eu não sei qual que é a denominação correta. Como é que é a denominação correta? São São Borges, Borgense. professor. Então eu vou virar São Borgense aí daqui a pouco. Vou virar doble chapa, né? São tudo doble chapa aí, não são? Vocês não têm cidadania argentina também? Não, professor. A cidadania argentina do Não? Eu achei que eu ia falar que eles tinham. Não, Eu não sou de São Borja, mas eu sou achei de que. Porto Alegre. Eu acho que quem mora em Borja tem Ah, então tem muita gente fora, algumas então. vantagens, tipo o pedágio, a carta verde, né, para poder ter acesso mais frequente na Argentina, mas a cidadania não. É. Eu sei que o Uruguai algumas pessoas da fronteira que têm cidadania, dupla cidadania, né? Pode ser, então, são tanto uruguaios quanto brasileiros, tanto que até
algumas cidades de fronteira com o Uruguai, o pessoal da cidade, por exemplo, Santana do Livramento, tomou a vacina da Covid antes, né? E tomou no lado uruguaio, por ser cidadão uruguaio também, né? Eu achei que era a mesma coisa na Argentina, então não... Porque eu não conheço esses lados, pessoal, eu não conheço a fronteira oeste. Eu nunca cheguei nem acho que perto ele do Borges. Santana do Livramento, porque seja a fronteira seca, né, professor? Aí tu Uhum. tem o acesso, para ver sua rua muda de país, né? Agora aqui, São Borja, eu não estou morando em São Borja também, mas eu sou samborgense de coração. Ali tem a Sim. ponte, né? Então tu tem que fazer a migração toda vez que passa. Ah, entendi. Não sabia disso. Achei que podia Sim. passar livremente. Não. Tem que apresentar documentos, o IPVA de carro, a carta verde para o veículo. Uhum. Tem um processozinho ali. Entendi. Ó, uma curiosidade, eu não sabia disso. É que na verdade vocês são mais velhos do que o pessoal do ensino técnico integrado, né? Então vocês já são, enfim, já conhecem um pouco mais da lida da vida aí, né? Eles não tinham me falado isso até então. Beleza. Olha só, galera. Então hoje eu falo de vocês diretamente de Caxias do Sul, terra do melhor time do interior, o Caxias, né? Apesar que o Juventude está melhor que o Grêmio e o Inter na Série A esse ano, né? É o Grêmio. Mas falo do melhor time, falo da cidade do melhor time do interior gaúcho, o Ser Caxias, o único time que mete realmente medo no Grêmio e no Inter. Né? O resto não tem. E vocês, por favor, me digam que vocês torcem pro time da cidade aí, né? Não me vem dizer que tu torce pro Grêmio e pro Inter, que não rola. Tem que torcer pro time da cidade. Não, é o Grêmio, coisa boa. São Borja nem tem Não. time. Não, claro que tem aí. Tem o seu Borginha, não tem? Tem o Bugre. Tem que torcer aí. Não pode torcer pro Grêmio e pro Inter, tem que ir no jogo aí. Torcer é um sentimento. Torcer é uma coisa que tem que sofrer, né? É um sentimento muito forte. Não pode torcer pro Grêmio e pro Inter, que na verdade tá sofrido também, né? Vocês viram o Grenal? Nem fala do fiasco, professor. Quem perdeu foi quem assistiu aquele jogo, né? Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Se a gente fizesse aqui o apanhado do curso do Proeja de gastronomia contra o Grêmio contra o Inter, eu acho que o jogo dava parelho. Tava parelho. Mas enfim. Mas que jogo Então, horrível, né, professor? Meu Deus do céu. É verdade, né? Tava feio o É jogo. pior que... Não. Pior que eu jogando bola. Mas enfim, eu falo aqui diretamente da terra da polenta, do tortéi, do macarrão, do galeto, do pão, do vinho, né? Queijo frito. Vocês que fazem gastronomia, tem queijo frito aí em São Borja? Não tem muito, professor. Às vezes se acha um coalho. Polenta brustolada, né? Fortaia com polenta. E mais? Sagu, né? Sagu com creme. Sagu é clássico, na verdade, né? Em todo lugar tem. Mas, enfim, eu falo diretamente de Caxias do Sul para vocês. O dia que vocês precisarem de dicas turísticas na região, vocês falam comigo. Ok? Depois eu vou pedir umas dicas turísticas aí de São Borja e região para vocês também. Bom, deixa eu trocar o slide aqui. Ué. Aqui. Então, é meio longe, né? Da onde eu tô falando com vocês, né? Então são... pelo Google Maps dá 8 horas, né? Mas já ouvi dizer que dá mais que isso, dá dá 9, quase 10 de vez em quando. Dependendo do movimento da estrada, né? Eu vou bastante a Santa Maria, então até Santa Maria eu conheço direito. Mas para lá de Santa Maria eu nunca fui. O Mas é lugar mais tranquilo, perto. passa Santa Maria aqui, passa Santiago e só vai. Tudo reto. Uhum. Coisa boa. Ah, beleza, então. Então eu nem preciso trocar de carro, posso ir com o meu Cliozinho 1.0. Não, vai tranquilo. Tem umas descidinhas que pegam 110, 120, vai de boa. Ah, bom. Eu O tenho lugar um mais tio que perto. vem visitar nós de Fusca, e ele é de Porto Alegre,
Credo, mas ele demora mais, né? O Fucão, Ah, o sim. Fucão, o Fucão ele vem a Qual que 60 no Fucão. não tem nada a ver com o tema da aula, mas o Fuca é o quê, Demora. professor? É o quê? Um 1.0? O que? Meu Clio? Não, Fuca, o que que é? Tipo, Fuca não, o Fuca é 1300, né? Ele é 1.3. ó, o Ele é Fuquinha corre, então. 1.3. Mas enfim, o lugar mais perto que eu fui de São Borja foi Ijuí. Eu moro Ijuí em e 3 de Juiz, maio. eu Mora moro em em Ijuí? Juiz. É, eu fui a 3 de maio. Fui a 3 de maio numa formatura de uma conhecida minha que veio fazer estágio aqui. A gente virou amigos, um grupo de amigos. E eu fui numa formatura ali em 3 de maio. Ela se formou na Unijuí, eu fui a 3 de maio. Foi o lugar mais perto que eu cheguei de São Borja. Então, quando veio a nomeação, assim, eu fiquei muito feliz, obviamente, por enfim, virar professor federal e tudo mais, mas eu também fiquei assustado porque vai ser uma mudança considerável, né? Caxias é bem próximo de várias coisas, né? E São Borja é completamente do outro lado, né? Em São Borja vocês estão mais perto de Buenos Aires do que de Porto Alegre. É louco isso, né? Enfim, muda Mas um olha, pouco vou ter que morar em São Borja. muda um pouco toda a tua vida, assim, né? Mas enfim, vamos encarar e não dá nada, né? Bom, minha vida acadêmica, então, pessoal, eu fiz ensino médio concomitante a trabalho, eu fiz Senai, eu sei que tem Senai aí também, né? O pessoal já me contou que tem. Então, eu sou formado também como eletricista de manutenção. Então, eu trabalhava na empresa de tarde, né? Eu ia para o Senai de manhã, trabalhava na empresa que me pagava o curso e uma ajuda de custo, e ia para a escola de noite. Então, meu ensino médio foi muito parecido com o de vocês. Tá? Então, eu sei o que vocês passam, eu sei que sexta-feira é um dia complicado, vocês já estão cansados e ainda tem que ter aula, eu sei bem como é que é. Tá? Então, tipo, por isso também eu quero fazer umas aulas um pouco mais descontraídas e não tão focadas assim em conteúdos de uma maneira geral, né? Aí fui privilegiado de certa maneira porque eu sou o filho mais novo e eu fui o único que conseguiu daí só estudar. Meus irmãos mais velhos não conseguiram isso, né? Daí eu me formei lá na Universidade Federal de Pelotas, fiz Enem, né? Na minha época, eu fui a primeira turma que era a seleção só pelo Enem. Fui em 2010 para Pelotas, fiz minha faculdade, fiz o mestrado, fiz o doutorado. No meio do doutorado, em 2018, eu me mudei de volta para Caxias, que é a minha terra natal, né? Aí batalhei por empregos aqui e tudo mais e terminei meu doutorado o ano passado, em outubro. Então é muito doido assim, porque o meu doutorado ele foi todo online também, né? Eu fiz a minha defesa, eu fiz a minha qualificação, a minha defesa, todo online. Eu fiz a minha nomeação, a minha posse no cargo aí no instituto também online. Então a minha vida na pandemia foi meio louca assim, né? Mudei muito a, a minha vida durante a pandemia, não só na parte pessoal, mas até na parte profissional também. Enfim, esse é um pouco de quem eu sou. Então, aqui em Caxias, eu trabalhei quando me mudei de Pelotas no Claretiano, que é um centro universitário com formação EAD. Trabalhei também no final de 2018, eu passei na seleção para ser professor docente daí da Anguera aqui em Caxias, no curso presencial. Acabei me demitindo daí para assumir aqui no Instituto Federal. Também fui professor na Universidade de Caxias do Sul aqui, numa pós-graduação em educação física, em algumas cadeiras. Faço parte, na verdade, de um grupo que se chama Caxias contra a Covid-19, porque o meu doutorado é em epidemiologia. Tá? Meu doutorado é em epidemiologia, então eu trabalho com análises epidemiológicas, pesquisa epidemiológica. Então eu trabalho auxiliando a Secretaria de Saúde aqui de Caxias e a SIC, a Câmara de Indústria e Comércio, que é o órgão fomentador desse grupo Caxias contra a Covid-19, que tenta ajudar angariando fundos e outras coisas para combater aí, mitigar os efeitos da pandemia, né?
E o ano passado, durante 1 ano e meio, eu fui professor nessa escola, que se chama Visconde de Cairu, numa cidadezinha bem próxima aqui de Caxias, que é Garibaldi. Né? Mais ou menos uns 45 minutos de carro. Então, eu era professor do pré ao 9º ano, no ensino fundamental, e também dava aula na faculdade de noite. Minha rotina nesse primeiro semestre aqui foi bem puxada, porque eu dava aula todos os dias de noite, e tinha que ir para Garibaldi dar aula de terça a sexta. Então eu acordava às 5h30 da manhã, pegava meu carro, ia até Garibaldi, dava aula do pré ao 9º ano, de manhã e de tarde, passava o dia lá, levava marmita, levava tudo. E ainda chegava em casa de noite e dava aula pro pessoal online, mas dava aula online pro pessoal na faculdade aqui em Caxias, na Anhanguera. Então, eu sei o que vocês passam. Sei como é difícil uma rotina cheia de compromissos aí que vocês devem ter. Tá bem? Então eu tô acostumado, de certa maneira, a ter que me deslocar para fazer as coisas, enfim. E tenho certeza que em São Borja a gente vai conseguir fazer uma parceria legal, né? Vocês, o curso é de 3 anos ou é de 4 anos? 3 anos. Mas vai ser 4 Vai com ser as 4. Isso que eu ia falar. Era para ser 3, mas vai ser 4. Tá. Então provavelmente a gente vai conseguir ter alguma aula presencial aí, né? A gente deve conseguir ter alguma aula presencial aí em São Borja, porque se Deus quiser, ano que vem vai dar tudo certo e a gente vai estar aí todo mundo junto aí no campus com aula presencial de verdade, né? Especialmente para vocês, né? Eu vi que vocês têm aula de panificação. Ter aula de panificação sem um professor te ensinando a fazer as coisas na prática deve ser bem difícil, né? Na verdade, nós não tivemos nenhuma prática, nem o ano passado, né, professor? Porque foram 2 semanas de aula e entrou a pandemia. Nós não Sim, tivemos nada prático ainda até agora. sim. Provavelmente mais um ano de recuperação das práticas, né? Tem as do ano passado e as desse. E a do próximo, se voltar tudo normal, a gente consegue encaminhar também. Não, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, pessoal. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu acho que a gente deve ter alguma carga horária nossa ainda da disciplina de educação física. Eu acho que a disciplina de educação física eu acho que é a única que vocês devem ter todos os anos, né? Normalmente é assim. E a melhor, né? Ai, coisa boa. Normalmente é assim. Tá? Mas não sei como é que tá aí o currículo do pessoal aí. Não, Tá? mas acho que é um ano só que teve, se eu não me engano. É? E acho que é Bom, esse ano só, se eu não me engano. bom. Se nós não conseguirmos ter aula presencial, a gente vai acabar se conhecendo, vai se cruzar pelo Não, mas a gente campus. vai ter que ter aula presencial, eu acho. Mas de educação física eu não sei, né? Né? Enfim, o tempo dirá, né, pessoal? Enfim, vamos continuar aqui. Então agora a gente vai entrar no que da aula mesmo, tá, pessoal? Já me apresentei para vocês de uma maneira mais específica agora vocês realmente sabem quem eu sou, né? E agora a gente vai falar bastante sobre os conteúdos. Para a gente estabelecer certas coisas, certas relações entre nós, ok? Bom, então eu ia fazer isso aqui. Deixa eu passar o slide aí para vocês. Eu ia fazer isso aqui, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, tá, pessoal? Eu ia dar um tempo para vocês me mandarem, mas como o tempo da aula de vocês é mais curto, fica um pouquinho difícil de fazer, tá bem? Então vamos passar por isso aqui. Então, o que é a educação física? Tá? Educação física é um componente curricular que tematiza práticas corporais, tá bem? Em diferentes formas de codificação e significação social. Tá? Então, nada mais, nada menos que é a expressão do corpo das pessoas dentro de uma determinada cultura e dentro de um determinado contexto social. Tá? Então, quando se fala de prática corporal e de movimento humano, tudo isso está inserido dentro de uma cultura específica. Então, por exemplo, vocês conhecem um esporte denominado punhobol?
Aquele que dá soco? Mas dá soco no quê? Na bola? Tá, e o que mais tem? Eu vi alguma coisa esse dia, mas eu não prestei atenção, professor. Não é tipo, não é tipo aquele que é tipo tênis, sabe tênis? É parecido, né? Se não me engano. É sim, tenho certeza que é. É um esporte de rede, tá? Tem uma É, esporte, tem rede. Mas é jogado num campo bem grandão de 50 por 20, na grama. A rede é bem baixinha, tu tem que jogar com a mão fechada, a bola é bem dura, né? Ele é muito parecido com o vôlei. Na verdade, ele é o primo mais velho do vôlei, né? Porém, ele é um esporte germânico. Aí na cultura de São Borja, não é uma cultura de imigração alemã, correto? Então, talvez para vocês, punhobol não faça parte da cultura, das manifestações corporais, das práticas corporais que vocês têm na cultura de vocês aí. E é por isso que vocês não conseguem denominar ele de uma maneira correta. Então, educação física vai estar sempre ligada a um componente específico da cultura do local. Por que no Brasil não se joga hóquei no gelo? porque não tem gelo? É uma pergunta um tanto óbvia, né? Mas, por não se ter a característica gelada, né? Não se ter formação de gelo nos rios ou em qualquer outro lugar, não se joga hóquei no gelo. Não é cultural nosso jogar hóquei no gelo. Completamente diferente, por exemplo, do Canadá, que lá é o principal esporte do país. Então, cada contexto vai ter uma prática corporal que se denomina para aquele local. Né? Existem alguns locais, por exemplo, que por questões extremamente sociais e dificuldades sociais que as pessoas têm, existem esportes que são muito difundidos. Por exemplo, na Etiópia e no Quênia, as pessoas, para se deslocarem, como não tem uma infraestrutura muito boa, normalmente elas se deslocam a pé ou correndo. E os principais fundistas, ou seja, provas longas do atletismo, como 5.000 metros, 10.000 metros, kenianos e etíopes. Porque eles fazem isso naturalmente dentro do contexto social que eles vivem. Eles fazem isso todo dia. Vocês conseguem entender aonde eu quero chegar? Então, práticas corporais e a educação física se alimenta das práticas corporais dentro de um contexto social cultural. Então, isso é significado dentro de um ambiente cultural e social, ok? Obviamente, aqui no Brasil, qual que é o esporte mais difundido, por exemplo, o esporte mais difundido entre a população brasileira? O futebol? O futebol, inclusive entre as mulheres. Eu O acredito esporte que. mais praticado. Desculpa Pode atrapalhar, falar, mas eu Laila. acredito que o futebol aqui no Brasil, eu acho que é o. De todo mundo, assim, acho que o Brasil é o país que mais é valorizado e bem visto o futebol, né? Tipo, em relação a mulheres e tal. Porque é difícil tu ver outros países, assim, com muita mulher jogando, vários times e tal. O futebol feminino nos Estados Unidos é muito difundido, tá? Inclusive, É do mais que esporte aqui? feminino, sim, muito mais que aqui. Ah, tá. O esporte feminino principal das mulheres nos Estados Unidos é futebol soccer, né? O futebol que a gente joga aqui com a bola redonda, né? Já entre os homens já é basquete, futebol americano, né? Enfim. Mas no Brasil, o esporte mais praticado pela população brasileira, tanto masculina quanto feminina, obviamente o masculino é muito mais difundido, né? É futebol.
Tá? Normalmente as pessoas colocam o futebol como uma prática somente masculina no Brasil, mas não, ele é bem difundido entre as meninas também. Porém, obviamente, muito menos do que os homens e muito menos reconhecido também, né? Principalmente o esporte profissional, né? O esporte profissional feminino no Brasil ainda está engatinhando comparado ao esporte masculino, né? Enfim, tá? E isso é uma característica exclusiva do Brasil. No outro lado da fronteira de vocês sabem qual que é o principal esporte feminino do país, da Argentina? Vôlei. Alguém? Vôlei. Não, Basquete. não. O principal esporte feminino na Argentina é hóquei na grama. Vocês já viram esse esporte? Aquele com o cavalo, né? Não, aquele é o polo. Ah. É aquele O hóquei na grama, da bolinha, aquela achatada, eu acho. Ah, não. aquele é o hóquei no gelo, né? Que tem um disquinho preto, né? É muito parecido com o hóquei no gelo, só que se joga correndo. É na grama, se joga correndo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Espera aí. Vou mostrar para vocês entenderem. Hóquei na grama. Ó. Ele é jogado num campo de grama sintética, pessoal. Tem uma goleira e tudo mais, é uma goleira grandona, né? Que é aquela goleirinha pequena que tem no hóquei no gelo, ó. E é jogado com um taco e uma bolinha, ó. Tá bem? E o esporte feminino na Argentina mais difundido é esse, ó. Que são as leoas, né? Ó, porque a melhor jogadora de hóquei na grama de todos os tempos é uma argentina, tá? Considerada no esporte, né? Então é um esporte muito difundido entre as meninas na Argentina. Tá bem? Só uma curiosidade para vocês aí, para vocês verem aí alguma coisa mais perto, próximo da realidade de vocês também. Beleza? Deixa eu voltar para a apresentação. Quando se fala, então, de educação física, ela é um componente obrigatório, tá, pessoal? Para a educação básica. Tá? Então, vai desde a pré-escola ao ensino médio. Vocês, no caso, vocês têm um ensino médio um pouquinho diferente, né? Ele tem algumas questões específicas dele. Mas ele também é um componente curricular do ensino de vocês, tá? Então, por que ele é por que a educação física também é um componente obrigatório? Porque a educação básica, ela tenta assegurar uma formação comum e indispensável para o exercício da cidadania. E lazer, por exemplo, é um dos direitos fundamentais constituintes. Nós temos direito a lazer, está escrito na Constituição isso. Né? E, por exemplo, lazer é uma das áreas que a educação física muito se faz presente. Tá bem? Então, a educação física, ela, como eu já falei, ela é um componente curricular obrigatório. E os conteúdos curriculares da educação básica, eles observam 4 preceitos principais, ok? A difusão de valores fundamentais ao interesse social, então, ou seja, saúde, exercício físico, por exemplo, é uma coisa de interesse social, tá? A consideração pelas condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, então, tem que ser pensada a educação básica e a educação física nesse sentido, em relação àquilo que vocês têm de condições, ok? Normalmente,
A educação é sempre orientada ao trabalho, e a de vocês mais ainda, porque é um curso técnico, inclusive, né? E a quarta ali é promoção do desporto e apoio às práticas esportivas não formais. Então, vocês podem ver que ainda, inclusive, as diretrizes são bem claras quanto à promoção de desporto educacional e práticas desportivas não formais, porque isso vai impactar em diversas coisas depois, como o exercício de cidadania, por exemplo, né? Nós temos que voltar a fazer parte, a tomar as ruas, né? A gente ainda fica muito recluso em casa, por diversos contextos. Já me disseram que São Borja é uma cidade tranquila, pelo menos em comparação a Caxias deve ser, né? Então, às vezes dá para ter uma certa tranquilidade de deixar alguma coisa no pátio de casa, né? Aqui em Caxias já está um pouquinho mais complicado, né? Uma cidade maior. E isso faz com que a gente deixe de exercer uma grande parte da nossa cidadania, que é estar dentro dos espaços públicos e fazer uso daquilo, né? Normalmente o que a gente tem visto são pessoas cada vez mais reclusas e menos ativas, né? Que isso também gera impacto depois em indicadores populacionais de saúde, por exemplo. Tá? Então, a educação física brasileira, pessoal, ela sempre teve uma ênfase muito relacionada com saúde, tá? Mas teve um período que é denominado de educação física higienista, que é de 1889 a 1930, mais ou menos, tá? Tinha muito papel ginástico nessa época, ok? A ginástica era muito forte. Médicos e militares eram os profissionais que, em suma, davam aulas de educação física para as pessoas, tá? Então a ideia era fazer com que as pessoas fossem mais aptas, no sentido de fazer com que elas não tivessem problemas de saúde, tá? Era uma época onde saneamento básico era exceção, né? Ou seja, ter água encanada e esgoto em casa era uma coisa só de rico. Então tinha muita preocupação com as pessoas terem um corpo saudável naquela época, ok? Ainda se tem, na verdade, né? Depois teve um período que se foi marcado como militarista, tá? Que foi bem na época das guerras, das grandes guerras ali, né? Que tinha muita ênfase em um corpo militarizado, em um corpo apto fisicamente para disseminação ampla na população de aptidão física e fazer com que... Essa aqui é a Helena, pessoal, a minha enteada. Dá um oi pra galera, Helena. Ela veio aqui. No sentido de fazer com que as pessoas fossem aptas a servir também para a guerra, ok? Teve um período pedagogicista, tá? É muito voltada no sentido de fazer com que as pessoas conseguissem utilizar o tempo livre delas de uma maneira sadia, tá? Então, se começou a pedagogizar a área. Depois disso, teve a competitivista, que foi logo ali no início da década de 70 e 60, onde o Brasil estava vivendo um contexto histórico muito específico. Ele queria se mostrar como uma potência, tá? Para o resto do mundo. Tá? Foi nessa época aí que teve a Copa de 70, por exemplo, e não sei se você se lembra daquelas musiquinhas que tinham, a Pátria de Chuteiras, tinha Vamos Todos Juntos para Frente, Brasil, Salve a Seleção, né? Eram músicas que o governo militar na época fez para inflar um sentido patriótico dentro da seleção, com a seleção brasileira sendo uma representação desse sentimento patriótico que nós deveríamos ter como nação, né? Mostrando uma nação unida, uma nação soberana, né? E são músicas até hoje utilizadas muitas vezes, né? De uma maneira, o esporte em si ele é muito utilizado como uma maneira patriótica, né? Não sei se vocês acompanham esportes americanos, mas todo esporte americano canta um hino antes do jogo.
né? No Brasil também se faz isso agora, né? Inclusive virou uma lei que todas as partidas de futebol, todas as partidas televisionadas tenham que ter o hino nacional antes das partidas, tá? Enfim, são só curiosidades para vocês, tá bom? E a educação física popular, que é o que a gente vive hoje, tá? Que daí outras questões começaram a ser discutidas e a ideia é democratizar as práticas corporais dentro da nossa sociedade o máximo possível, tá bem? Então, a educação física, numa síntese, ela tem como principal característica a prática, tá, pessoal? Inclusive, eu vou tentar fazer no próximo semestre, se a gente tiver aula, práticas com vocês. Aulas práticas, com alguma coisa prática, tá? Mesmo em casa. Algumas concepções foram se mutando ao longo do tempo, mas, de uma maneira geral, tem coisas muito sutis de mudança, tá? Algumas características continuam presentes, que é o esporte e a saúde. E, recentemente, a gente teve uma expansão da disciplina para outros significados, ok? Que é isso que a gente vai tentar fazer na nossa disciplina. Ter uma disciplina muito ampla para vocês terem acesso a diferentes práticas corporais ao longo da vida de vocês, ok? Conteúdos da educação física, pessoal. Os anos 80 foi um período muito importante na área da educação física, na área como um todo, em todas as áreas. Né? Porque logo ali no final do governo militar, teve uma expansão muito grande de publicações científicas e de questões de ciências sociais presentes na sociedade, né? Então, a antropologia e a sociologia começou a se integrar em várias áreas, inclusive na área de educação física. O que as ciências fizeram? Elas fizeram um resgate histórico do que era feito pela cultura corporal humana e criaram os conteúdos da educação física. Então, a educação física passou a entender um ser humano advindo de uma cultura socialmente referenciada, e não somente um organismo fisiológico, como era na época dos militares, lá da higienista ou da militarista. Então, o que eles perceberam? O resgate histórico caracterizou os principais conteúdos, ok? Que se denominou cultura corporal de movimento. Tá? Então, os conteúdos da educação física é tudo que vem da cultura corporal de movimento de uma determinada localidade, tá bem? Quais são eles? Os jogos, os esportes, as danças, as ginásticas e as lutas. Tá? Esses 5 são denominados como conteúdos. Conteúdos no sentido de cultura corporal, ok? Mais para frente vieram algumas coisas legais, tá? Legislações, principalmente ali no final da década de 90, que criaram temas transversais. Aí incluíram também para todas as disciplinas, e não necessariamente somente para educação física, questões de meio ambiente, questões de trabalho e consumo, de orientação sexual, ética, saúde, que é uma coisa muito presente na área de educação física, e a apostila de vocês trata basicamente de componentes relacionados com saúde, né? E pluralidade cultural, tá bem? Os elementos da cultura corporal ali, os jogos, as danças, as ginásticas, as lutas e os esportes, mais os temas transversais, no Brasil, comportam o que a gente chama de conteúdo da educação física. Então é por isso que a Cibele tratava sobre coisas de saúde com vocês. Porque realmente é muito importante para vocês, né? Eu vi que ela tem coisas relacionadas com postura corporal, né? Vocês que vão trabalhar em cozinhas, por exemplo, muitas vezes é bem anti-anatômico as coisas para vocês, né? Tem que fazer muita força lombar, por exemplo, para pegar uma panela grande, né? Tanto que é muito comum. Vocês já entraram em alguma cozinha industrial? Sim, professor. Alguém trabalha já com isso? Eu trabalhava, professor. Trabalhava? Eu trabalhei também.
Eu trabalhava numa empresa aqui em Caxias que chamava Intral, tá? Ela faz lâmpada, luminária e reator de lâmpada fluorescente, e agora trabalha com LED. Como era da manutenção, eu trabalhava como eletricista de manutenção, teve uma vez que uma panela do refeitório lá, do local onde era feita a comida do pessoal, estragou. Né? Eu fui lá para trocar umas coisas, e a panela era tão grande, mas tão grande, pessoal, que eu entrava dentro da panela. Tá? Ela tinha um mecanismo hidráulico para levantar. Sabe, sabe aqueles braços hidráulicos de trator? Era tipo aquilo. Tá? Menor, obviamente, mas era tipo aquilo. Tá? Então, vocês vão lidar muitas vezes, por exemplo, com coisas que são importantes, que vocês tenham noção, porque tinha os fogões industriais lá também, né? Com panelas que as senhoras lá que trabalhavam no refeitório tinham que carregar. Então é importante que vocês tenham conhecimento sobre certas coisas para poder também colocar em prática no trabalho de vocês relacionados com saúde, postura e outras coisas, tá, pessoal? Bom, de uma maneira geral, pessoal, vocês estão passando agora por todos as etapas do ensino básico, né? Se vocês puxar pela memória de vocês, cada período que vocês tiveram aulas, aí vocês tiveram diferenças nos conteúdos, né? Especialmente na área de educação física, talvez vocês tiveram, eu espero que sim, espero que vocês tenham tido bons professores que diversificaram o conteúdo para vocês e trataram de uma maneira diferente os conteúdos ao longo do tempo, né? Eu espero. A ideia é que a gente faça isso, tá bem, pessoal? Mas a realidade em si é um pouquinho dura, tá, pessoal? No primeiro ciclo do ensino fundamental, pessoal, existem muitas coisas relacionadas com brincadeiras, tá? No segundo ciclo, o esporte começa a entrar de uma maneira mais formal. Técnica de esporte, alguma coisa começa a entrar. E aqui também começam os temas transversais. Aqui no primeiro ciclo, não se foca muito nesse tipo de coisa. Aqui a ideia é fazer com que as crianças tenham o arcabouço motor, né? Todas as ferramentas motoras. Então, é muito focado em aspectos motores básicos, não necessariamente em esporte. Tá? Na realidade mesmo, esse aqui é um estudo de um professor meu que ele analisou os diários de classe de professores lá de Pelotas. Tá? No caso aqui, no ano de 2000, um estudo um pouquinho antigo, tá, pessoal? E ele percebeu que a rede federal, a rede estadual e a rede privada tinham diferenças nos conteúdos, muitas vezes. Na rede privada, os conteúdos eram mais homogêneos, ó. Tinha esporte, a majoritário esporte, ó. Mas também tinha ginástica, 25%. Tinha um pouco de recreação, tinha um pouco de outros conteúdos, inclusive dança, ó. Já na rede federal e na rede estadual, era muito mais esporte, ó. Por exemplo, dança é uma coisa que a gente não teve naquela época. Tá? Mas ainda era uma educação física meio distante do que a gente quer viver hoje em dia. Tá? De uma maneira geral, a gente vai tentar abordar todos os conteúdos da educação física, ok? O problema é que vocês não têm todos os anos as aulas e a gente talvez não consiga abordar muito profundamente todos eles. Mas a ideia é que a gente faça isso, tá, pessoal? De uma maneira geral, pessoal, a ideia é que seja sempre aprofundadas as coisas dentro dos ciclos do ensino, ok? Os conteúdos em si, eles não vão mudar de característica muito específica, tá? Porém, a ideia é que eles vão aumentando de complexidade. Se vocês puxarem pela memória, lá no início do ensino fundamental de vocês aprenderam a somar, né? E agora, em matemática, vocês estão aprendendo, sei lá, logaritmo. Que é uma função matemática muito mais complexa. Mas que envolve também
coisas básicas, como adição, subtração, divisão e multiplicação. Então é a mesma lógica. Essa é a lógica do ensino como um todo. E a educação física não é diferente. Nas etapas anteriores de vocês, no ensino fundamental, vocês tinham muito um caráter procedimental, ou seja, prático de verdade, fazer as atividades. No ensino médio, a gente vai entrar muito em conceitos, em atitudes, ou seja, que vocês consigam refletir aquilo que vocês estão fazendo, para que vocês consigam ser independentes depois dessa etapa, para pensar uma rotina de atividade física de vocês, para conseguir ter um grupo de pessoas para praticar algum esporte específico que vocês gostam, que vocês consigam entender características que determinam as pessoas conseguirem ou não serem ativas, né? Que é um pouco que a Cibele já trabalhou com vocês. Também. E é isso que a gente vai tentar fazer. Eu quero que vocês consigam entender a realidade de vocês. E é por isso que a gente vai trabalhar bastante com pesquisa. Tá? Então, vocês podem ver aqui as orientações curriculares do ensino médio, ó, que os conteúdos em si são parecidos, ó, mas tem pesquisa, tem aulas em laboratórios, tem análise de espaços públicos, tem debate, coisas que normalmente não se faz no ensino fundamental. Tá? No ensino fundamental, a ideia é fazer com que as pessoas tenham vivências práticas dos conteúdos da educação física. Ok? Então, assim, o papel da educação física, pessoal, ultrapassa somente o sentido de ensinar esporte. Especialmente no ensino médio, a ideia é que vocês tenham, entendam os valores subjacentes às práticas corporais e quais atitudes vocês devem ter naquilo. Além disso, busca garantir que vocês saibam que tipo de conceito está ligado àquilo e tenham consciência de poder exercer a cidadania de vocês e lutar para que seja explorado as práticas corporais como um fator determinante para a vida de vocês. Né? Eu acho muito doido, porque normalmente quando se fala, por exemplo, em horário político sobre coisas relacionadas com a educação física, normalmente só se fala em esporte. Pouco se fala, por exemplo, aí em São Borja, eu acredito que seja uma cidade mais plana, né? Não sei se tem muito morro aí. Mas, por exemplo, quando se fala de mobilidade urbana, pouco se fala de criação de ciclofaixas ou ciclovias para as pessoas usarem bicicleta como uma maneira de transporte. Isso é uma prática corporal muito estabelecida, por exemplo, na Holanda, na Inglaterra. Mais tem São Borja, professor. Na Inglaterra. Mas tem ciclovia e ciclofaixa ou as pessoas andam na rua no meio dos carros? Tem ciclovias. Tem? Eu não conheço a cidade, pessoal. Aqui em Caxias, por exemplo, pelo terreno ser muito acidentado, não existe ciclovia e ciclofaixa aqui para as pessoas usarem. Tá? E além disso, pessoal, tem uma coisa um conceito muito importante que vocês tenham para isso, tá? Localidades mais pobres no Brasil, ou seja, com renda per capita menor, as pessoas se utilizam muito mais de bicicleta do que em localidades com as pessoas que têm mais dinheiro. Tá? Na verdade, as pessoas muitas vezes não utilizam bicicleta como uma maneira de transporte consciente. Elas utilizam bicicleta no Brasil porque é o único jeito de elas se deslocarem, se não a pé. Vocês conseguem me entender? Sim. Sim. E deve ser uma característica de São Borja, não? Eu acho que o pessoal, principalmente nos horários de pico, professor, a gente vê muita gente de bicicleta. Eu acredito que eles usam para o trabalho. Tem os horários à parte que a gente vê que é pessoal que faz. Mas tu chega a ver algum engravatado? Tu chega a ver algum advogado engravatado andando de bicicleta? Não, isso não. Que é uma coisa comum na Europa. A Europa se utiliza de bicicleta como uma maneira de transporte consciente.
Ou seja, as pessoas se utilizam da bicicleta como uma maneira de se deslocar mais rápido, emitir menos gases de efeito de estufa, diversas outras coisas. E tu vê gente engravatada andando de bicicleta. Indo trabalhar, pessoas com renda alta, indo de bicicleta. No Brasil, não. É muito difícil tu ver isso. Eu, por exemplo, sou uma exceção. Entende? Tenho uma renda considerável e uso bicicleta sempre que eu posso. Aqui em Caxias é difícil, tá, pessoal? Não tem como, não tem nem espaço. O trânsito não é nem educado, as pessoas no trânsito nem são educadas para respeitarem o ciclista. Porque não tem gente andando de bicicleta aqui. Aí em São Borja eu não sei como funciona ainda. Mas esse tipo de coisa, pessoal, entender o porquê as pessoas usam ou não bicicleta é uma coisa que a gente vai trabalhar na nossa disciplina. Ok? Certo. Tá? Por que eu quero fazer isso com vocês, pessoal? Para que vocês não aconteça o que aconteceu aqui, ó, nesse artigo aqui, ó. Essa professora, Soraya Darida, ela é muito conhecida na educação física. Eu já estou terminando, tá, pessoal? Já está acabando. Ela perguntou pro pessoal lá na quinta série, que é o sexto ano, na sétima série, que é o oitavo ano agora, e no primeiro ano do ensino médio, qual disciplina era a preferida dos alunos? Daí todo mundo botou lá, pô, educação física. Disparada, a melhor, a mais preferida, ó, de todas. Daí numa outra pergunta, ela colocou aqui, ó, coloque o número 1 na frente da matéria que somente você acha menos importante. E educação física foi a segunda colocada dele. Ou seja, as pessoas gostam muito, mas elas não veem utilidade naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo estudado. E eu quero fazer diferente com vocês. Ok? E por isso a gente vai tratar de conteúdos de saúde, como a Cibele também tratou com vocês, mas vai também tentar ir além. Vai tentar fazer algumas pesquisas, vai tentar fazer com que vocês sejam críticos em certas coisas e que vocês um dia vejam a propaganda política de um candidato e fiquem se perguntando, cara, por que quando ele fala de mobilidade urbana ele não fala de bicicleta? Por que quando ele fala de saúde ele só fala que tem que ter médico no postinho? Por que ele não fala, ao invés de saúde, ele não diz assim, a gente vai montar um grande programa de atividade física para as pessoas. A gente vai reformar um parque para que as pessoas tenham acesso a lazer. Então é esse tipo de coisa que eu quero trabalhar com vocês também. Beleza? Dúvidas? Não, professor. Da minha Beleza. parte, não. Então é o seguinte, ó. Para a gente terminar, porque já deu a hora, né? Então, baseado no que a gente viu até agora, pessoal, eu quero que vocês façam uma entrevista. É o primeiro trabalho, ok? Então, professor, é meio difícil para mim achar uma pessoa com mais de 55 anos. Tudo bem, faz com alguém que tu tenha de convívio, tá? Pode ser, inclusive, no caso de vocês que têm alguns que já são mais velhos, vocês podem fazer com uma pessoa mais nova. Não tem problema. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês façam uma entrevista com essa pessoa. Pergunta para ela como é que é as aulas de educação física dela, ou como é que foi as aulas de educação física dela, o que o professor trata de conteúdo, como é a organização da aula, se ele separa menino e menina, se ele separava ou não separava, se era só uma bola para cada um e pronto, se ele fazia, que tipo de conteúdo ele usava, enfim. Perguntem para a pessoa se ela gostava ou não, se o professor obrigava a pessoa a praticar ou não. Enfim, tentem entender como é que era a educação física do entrevistado de vocês. Tá? Ok. Após isso, eu quero que vocês, se vocês conseguirem gravar o áudio, gravem. Tá? Baixe um aplicativo de celular aí, tem vários aplicativos de graça para gravar. Até os celulares mais novos já tem um aplicativo de gravação neles. Tá? Professor, só uma dúvida, o senhor quer que grave somente o áudio Não, e só o áudio. Só Só o áudio? áudio. Só o áudio. Tá? Se conseguir gravar. Se não conseguir, não tem problema. Tá bem? Não, mas é tranquilo, acho que todo celular tem o gravadorzinho assim, não.
Aí eu quero que vocês comparem o que a pessoa mais velha ou mais nova, enfim, aquele que tu entrevistou, com aquilo que vocês viveram até então em educação física. E eu quero que vocês me digam se mudou, se piorou, se ficou melhor, ou se continua a mesma coisa. Enfim, eu quero que vocês sejam críticos quanto àquela educação física que vocês têm, que vocês tiveram ao longo do tempo, e aquela que a pessoa entrevistada de vocês tem, ou teve. Tá? Aí montem um texto, tá? De até umas 800 palavras, monta lá no Word, lá um negocinho, descreve direitinho, faz a tua opinião, seja crítico quanto aquilo, e me manda por e-mail. Tá? Eu vou depois postar, eu vou mandar para vocês agora, no final da aula, o link da gravação da aula do YouTube e o papel descrevendo direitinho o que é o trabalho, ok? Eu só quero ver com vocês uma data de entrega. O senhor não tem acesso ao SIGA ainda, professor? Não tenho, pessoal. É tudo por e-mail comigo por enquanto. Eu não sei mandar por e-mail. Qualquer coisa tu consegue falar comigo por WhatsApp? Sim. Então qualquer coisa tu escreve, faz o negócio do jeito que tu quiser, tá, Rossi? Bate uma foto e me manda por WhatsApp. Ok. Tá bem? Se não tem problema. Se tem problema com o e-mail. Tá bem? Tudo tem um jeito. Qualquer coisa venham falar comigo, ok? Pode falar, Gabriele. Não, eu disse ok, professor. Ah, bom. Tá? Então monta um pequeno textinho, compara aquilo que teu entrevistado te falou com aquilo que tu tem e tenta ser crítico, ok? E me manda daí. Beleza? Eu vou mandar para vocês daí o link da aula e um formulário não, uma folha descrevendo direitinho o trabalho para vocês. Beleza? Tá. Prazo, professor? Isso. Como é que fica Até melhor para domingo? vocês? Pode ser até domingo? Eu acho que a maioria das matérias que a gente tem durante a semana, eles dão prazo. Começa na segunda e encerra no domingo. Tá. Por mim, era o que eu tinha feito com os outros. Mas como vocês trabalham o dia inteiro também, enfim, a gente pode dar um jeito. Tá? Porque vocês vão ter... Eu faço esse aqui até domingo e o trabalho da próxima aula, da quarta-feira, eu dou um prazo maior para vocês, pode ser? Ok. Ok. E a gente Tá. tem mais uma aula para recuperar depois dessa quarta ainda, né? Uma ou duas? A gente tem mais uma para recuperar, mais uma aula para recuperar ainda. O professor tinha falado na sexta-feira, né? Na sexta-feira a gente tem física, se não me engano. Não, na verdade era para recuperar essa aula. A gente pode ver uma outra semana, tá, Gabriele? Tá, ok. Ah, não vai ser essa semana, provavelmente. Não fica muita coisa para vocês e muita coisa para mim. Tá, ok. Tá bem? Beleza? Tranquilo. Vou parar de gravar aqui só um pouquinho. Todos vocês colocaram o nome de vocês no chat? Sim, sim. Eu não sei se a gente tem grupo